Gente, muito obrigado pelo esforço de vocês, pelas horas de ensaio, por todo o empenho que vocês tiveram, foi muito bacana. Quero dar minha palavra de gratidão a todos que se envolveram. A gente tem um pessoal da técnica ali também, incansáveis, que participaram de todo o ensaio, pessoal de fotografia, filmagem aqui, os pais, né, com babeiro aqui na frente, limpando. Obrigado pelos pais também que trouxeram as crianças nos ensaios, foi muito legal. Obrigado, viu, gente? Foi muito jóia. Vocês podem sentar, tá bom? Eu quero dar uma breve palavra de reflexão para a gente, baseado naquilo que nós ouvimos no livro de Jonas. E me chama a atenção dois aspectos no livro de Jonas, que foi teatralizado aqui de uma forma muito criativa. O primeiro aspecto tem a ver com o próprio Jonas. E o segundo aspecto que eu quero compartilhar a respeito dos ninivitas. Jonas, diz aqui a Bíblia, que era um adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas era alguém que conhecia Deus. Jonas era alguém que adorava a Deus. Deus não era alguém estranho para ele. Mas quando Deus falou com Jonas, deu uma orientação para ele, quando Deus estabeleceu o plano que Deus tinha para a vida de Jonas, nós ouvimos aqui na história, a Bíblia conta, que Jonas teve uma ideia melhor. Deus apontou o caminho numa direção, e Jonas duvidou que aquela direção seria uma boa direção, ou que Deus o abençoaria. Ele não gostava daquele povo, muito menos do que eles faziam, e não era desejo dele seguir para lá. E Jonas então resolve ir numa direção oposta, numa direção diferente, uma direção que é totalmente oposta ou contraria aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. E ele então foge, tenta se esconder, ele tenta entrar no barco e dorme no porão, fazendo de conta que ele nem estava lá. E aí as coisas começam a dar erradas na vida de Jonas. Uma coisa após a outra começa a dar errado. Jonas se depara com uma tempestade incrível, e os marinheiros experientes são surpreendidos por essa tempestade também. E qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência, porque o que é muito incrível na palavra de Deus, na Bíblia, é que a Bíblia relata o drama humano com uma clareza incrível. A Bíblia não coloca para nós personagens super-heróis, personagens que não têm erro, que não têm pecado, que não têm equívocos. Jonas é um cara que adorava a Deus e ele era feio com Deus. E essa é a história de muitos de nós também. Fugimos daquilo que Deus tem proposto para a gente sabe o que precisa fazer, sabe que precisa fazer o bem, sabe que precisa seguir os princípios de Deus, e a gente acaba tomando uma decisão diferente. Acaba achando que aquilo que Deus propõe para a gente não é o melhor, ou talvez possa dar errado. Na verdade, a gente duvida que Deus tem poder para cumprir o plano dele na nossa vida. E assim como Jonas, em algum aspecto ou outro da nossa vida, a gente acaba fugindo. E as coisas começam a dar erradas para a gente, as coisas começam a dar erradas para as pessoas queridas que nos cercam, as pessoas que são amigas da gente percebem que as coisas não estão bem, e a gente não prejudica então, não só a nós, mas prejudicamos também, ou as consequências das nossas escolhas erradas, aquelas pessoas que estão pertinho da gente, que nos cercam. Vocês veem que os amigos de Jonas tentaram resolver o problema. Jonas se sentiu muito culpado. Jonas diz assim: olha, o culpado aqui sou eu. Se tem alguma coisa errada nessa situação, sou eu. Porque eu conheço aquele lá em cima, o Deus vivo, Jeová. Ele tinha me dado um plano, ele tinha traçado para mim os objetivos que ele tinha para a minha vida, e eu fiz diferente, fiz errado. E a culpa que Jonas sentiu foi tão grande, ele sabia que tinha a ver com a desobediência dele, que Jonas faz uma proposta para eles: me eliminem, me joguem para fora, me tirem do meio de vocês. Ele não sabia como resolver aquele problema, ele sentia que ele estava sem alternativa. Os amigos dele não queriam descartar ele. Os amigos dele queriam dar uma nova chance para ele e tentaram remar. A Bíblia diz que eles remaram
com toda a força em direção à beira do mar, mas não conseguiam. Na medida em que eles remavam, a tempestade ficava mais e mais forte. Isso acontece muito na nossa vida. As pessoas pertinho da gente não querem nos punir, nos descartar, nos botar para fora. Assim como a gente também não quer nos afastar das pessoas queridas. Mas acaba que isso alivia a tensão. Acaba que isso cria uma sensação de problema resolvido. E foi isso que aconteceu. O pessoal pega e descarta Jonas, joga ele no mar. E quando a história parece que acaba, quando ele é eliminado, quando ele sente que assim ele vai livrar os amigos dele, as pessoas que ele se relacionava dos problemas, Deus então entra em ação. E Deus dá um jeito de resgatar Jonas. Deus vai até Jonas e encontra com Jonas numa situação totalmente peculiar, totalmente nova, muito especial. Deus usa o poder dele e vai resgatar aquele que era o seu adorador, aquele que Deus conhecia pelo nome, aquele a quem Deus havia se revelado. Deus tinha se revelado a Jonas como Deus verdadeiro. Deus vai atrás. Mas Deus não resolve de imediato o problema de Jonas. Deus não chega para Jonas e resolve o problema de Jonas. A primeira coisa que Deus faz com Jonas, Deus procura trabalhar com Jonas e mostrar para ele que as decisões dele estavam erradas. Deus procura mostrar para ele de que ele era um Deus de poder e toda e qualquer dúvida que ele pudesse ter no coração dele era improcedente, que Deus era todo-poderoso. Deus procura mostrar para Jonas que não tem como fugir da presença de Deus, não tem como eu fugir do poder de Deus, não há lugar para onde eu possa ir longe de Deus, não tem lugar tão fundo ou tão longe, em que o braço de amor dele não alcance a gente. Deus começa a mostrar para Jonas que Deus ama Jonas. Mas Deus não resolve de imediato o problema de Jonas. Deus quer lidar com aquilo que estava lá dentro dele, com as crenças, com os receios que Jonas tinha, com os medos que ele tinha. E Deus então coloca Jonas no ventre de um grande peixe. E lá naquela escuridão, naqueles 3 dias, sem contato com nada e ninguém, Jonas faz uma das mais belas orações que estão em toda a palavra de Deus. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir em Jonas, capítulo 2. Eu quero destacar o versículo 7 e 9, onde Jonas diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Só essa declaração, já uma declaração que a gente vê uma mudança de atitude de Jonas. Enquanto antes Jonas fugia, Jonas sabia que Deus estava ali, Jonas conhecia o plano de Deus, Jonas sabia que Deus era para valer. Agora Jonas diz assim: Senhor, quando eu achei que tudo já se apagava na minha vida, eu me lembrei de ti. E a palavra Senhor tem um peso todo especial para Jonas. Ele chama o Deus dele de Jeová, aquele Deus que faz todas as coisas, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que sustenta todas as coisas. E aí no versículo 9, nós percebemos um sinal de arrependimento de Jonas, quando Jonas diz assim: o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Jonas reconhece Deus, e Jonas diz: Deus, aquilo que eu prometi, o plano que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tinha pedido para eu fazer, aquilo que tu tens para a minha vida, Pai, eu vou cumprir totalmente. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu não compreenda muito bem, mesmo que seja no meio daquele povo ninivita, cuja maldade, diz a Bíblia no versículo 1, subiu até a presença de Deus, um povo terrível, eu vou cumprir, Senhor. E quando Jonas, então, na intimidade do seu ser, reconhece que ele estava longe de Deus,
reconhece que ele havia desobedecido a Deus, reconhece que ele presumiu que pudesse se esconder de Deus, Jonas se arrepende. Jonas reconhece a sua limitação. Jonas reconhece que a vida dele não é nada sem Deus. E Jonas então diz: Senhor, aquilo que tu tens para mim, eu vou fazer. E a partir daí, a partir desse momento, é como se Jonas voltasse aos trilhos que Deus tinha colocado na vida dele. E a vida dele segue. A vida dele prossegue. Não sem desafios, com grandes desafios. Mas ele então está seguindo naquilo que era o plano de Deus, naquilo que Deus tinha proposto para ele na vida dele. Então, o primeiro aspecto da minha reflexão é que um homem adorador do Deus vivo duvida do poder desse Deus vivo, duvida do plano de Deus e tenta escapar desse Deus. E esse homem duvidoso que depois Deus restaura e Deus resgata ele, é usado por Deus para ir no meio daquele povo ímpio, daquele povo que adorava deuses pagãos, que judiavam-se uns dos outros. No meio daquele povo, esse homem é usado. E ele é usado para dizer o seguinte: vocês andam longe de Deus. A maldade de vocês subiu até o nariz de Deus. E Deus vai lidar com vocês, com a autoridade que é dele. Deus é um Deus santo. Com Deus não se brinca. E Deus me mandou aqui, entre vocês, para dizer que os dias de vocês estão contados. A maldade de vocês está no fim. O juízo de Deus vai chegar. E acompanhe comigo como que esse povo que não conhecia Deus, era um povo ímpio, um povo que adorava ídolos, estátuas, um povo pagão. Vejam como é que esse povo reage. Versículo 5 do capítulo 3 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E o rei, inclusive, no versículo 6, diz que também ele proclamou então um tempo de arrependimento. Pano de saco e cinza, na cultura deles aqui, era profundo arrependimento. A cinza se identificava como aquilo que não presta mais. Não há utilidade para cinza. Pano de saco é uma roupa rasgada, velha, que simbolizava que eles estavam realmente arrependidos, realmente tristes pela situação deles. Então veja, quando esse pessoal que não conhecia Deus, ouviu falar de um Deus justo, de um Deus de amor, esse povo se arrependeu. E o plano de Deus de aniquilar com aquele povo mudou. Deus tem um ponto fraco. Sim, Deus não consegue se conter diante de um coração arrependido. Não importa quem seja esse povo, até os ninivitas, um povo cuja maldade subiu até o nariz de Deus, e Deus disse: basta. Quando esse tipo de pessoa, quando esse povo se arrepende, toca o coração de Deus, e Deus então perdoa, e a misericórdia dele é derramada ali, e frustra então o profeta Jonas. E essa história de muitos de nós aqui, queridos. Muitos de nós que estão sentados aqui, talvez estejamos fugindo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Chega de fugir. Volte para Deus. Diga: Senhor, minha fé é pequena, mas eu quero. Senhor, a minha fé é titubeante, mas me ajuda. Eu tenho me escondido, eu tenho fugido, mas eu quero, Senhor, ter um novo começo com o Senhor. E talvez você não seja um adorador do Deus vivo. Você é alguém que está indo em algum lugar, procurando fé, procurando esperança, procurando sentido para a vida, mas você ainda não teve um encontro autêntico com Jesus Cristo, aquele que te conduz até Deus. Para você, o que a palavra diz hoje aqui, o que Deus está dizendo,
é que se você reconhecer que você anda perdido, se você reconhecer que todo o seu esforço tem sido em vão, diante desse amor que Deus tem para você, se você se arrepender, como esse povo aqui, o amor de Deus vai tocar o seu coração e algo novo vai acontecer na sua vida. Seja você um adorador, seja você alguém que não se entregou ainda para Deus e para Jesus, há uma possibilidade de um novo começo para você. Deus quer tocar o seu coração. Saiba disso, Deus tem um plano para a sua vida. Deus não quer que você se desgaste a vida trabalhando atrás da sua carreira e da sua posição na sua empresa ou posição social. Há algo maior, há algo mais sublime. Há um encontro com Deus, o Criador do céu e da terra, que é preparado para você, para todos aqueles que dizem um dia: Senhor, eu cheguei no meu limite. Jonas chegou no seu limite. Ele diz assim: quando a minha vida já se apagava. Deus é um Deus gentil. O Senhor Jesus, Ele é um gentleman. Ele bate na porta do seu coração. E Ele só vai entrar se você o convidar. Ele só vai entrar quando você perceber que você chegou no seu limite. Ele só vai trabalhar na sua vida quando você e eu chegarmos à conclusão que nós fomos longe demais. E a nossa vida, a nossos planos, nossa esperança, nossos sonhos já estão se extinguindo. Ele não vai entrar e invadir a sua vida. Ele não vai puxar a sua orelha. Ele não vai arrastar você para dentro da igreja e vai dizer: você precisa ter fé. Ele te convida, gentilmente. Mas você precisa, e eu, nos arrependermos. Dizermos: Senhor, nosso limite chegou. Jonas chegou nesse ponto. Quando a minha vida já se apagava. Sabe o que ele fez? Ele se lembrou do Senhor. Eu não sei qual é a tua situação que você chegou aqui hoje. Eu não sei se você já é alguém que tem frequentado uma igreja evangélica, é alguém que um dia teve um encontro com Jesus, teve uma fé que nasceu em Jesus. Talvez você não tenha nada a ver com Deus e Jesus. Talvez você acredita num Deus tal, acredita em Deus, acredito. Jesus, legal, também acredito, mas você nunca teve um momento em que você disse assim: eu daqui para frente, eu quero ter uma relação diferente com Deus. Eu reconheço que eu tenho feito algumas coisas na minha vida que não têm agradado Deus. Eu tenho fugido de Deus. Eu tenho procurado seguir meus planos, mas eu vivo frustrado, eu vivo com o coração vazio, eu vivo com uma sensação de que minha vida não vai para frente. Essa mensagem é para você. Peça para Deus, e Deus vai tocar o seu coração, e Deus vai transformar o seu sentimento de inadequação e de que as coisas estão no fim, em algo novo. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Creia nisso. Eu quero pedir que nós todos baixemos a cabeça. E se você quer fazer um compromisso diante de Deus, eu quero que você, dentro do seu coração, bem silencioso, você repita essa oração comigo. Vou fazer duas orações. Uma oração de Jonas, a oração de quem já conhece o Deus. E a outra, a oração de quem quer se achegar a Deus. Como os ninivitas, quando ouviram a respeito do juízo e do amor de Deus, eles se renderam ao Deus de toda misericórdia. Se você se identificar com uma das duas orações, repete comigo no seu coração. Senhor Jesus, eu sou cristão, tenho vindo na igreja, sou simpático ao Evangelho, mas de uma forma ou outra, eu percebo no fundo do meu coração que eu tenho fugido dos planos que o Senhor tem para a minha vida. Planos de amor, planos que me fazem bem, mas por uma razão ou outra, Senhor, eu tenho duvidado do Teu poder. Eu tenho duvidado da eficácia
da tua mão poderosa. E eu fui longe demais. Eu quero parar e eu quero voltar ao Senhor. Eu quero recomeçar. Eu me arrependo de ter caminhado sozinho até aqui e de ter tentado me esconder do Senhor. Toca o meu coração e me dá forças para eu voltar ao Senhor, o meu Pai de amor, o Deus Todo-Poderoso. E agora, se você ainda não encontrou Deus, não entregou sua vida para Jesus, de onde você está, você pode repetir silenciosamente no seu coração essa oração comigo. Pai, eu jamais me arrependi da minha maneira de viver. Mas eu sinto e eu tenho convicção de que a vida que eu estou vivendo não vale a pena mais ser vivida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero pedir o perdão do Senhor sobre a minha vida, sobre os meus atos, sobre os meus pensamentos, sobre o meu falar. E quero crer. E quero sentir o teu amor. Me ajuda, Deus, a encontrar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém.